Fala galera, esse é o Devocional Legal, um devocional onde você vai ter uma caminhada de crescimento espiritual dia após dia por meio do devocional. O nosso personagem de hoje é o Capitão América, que aparece tanto nos quadrinhos da editora Marvel, como também nos filmes do Marvel na versão cinematográfica. O versículo de hoje é 1 Coríntios 3, verso 2, que diz: Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Steve Rogers foi descongelado há algum tempo e desde então descobriu que muitas coisas mudaram na sociedade americana que ele conhecia. Para ele, é cada vez mais difícil saber quem é aliado e quem é inimigo em sua jornada. A SHIELD, a Superintendência Humana de Intervenção, Espionagem, Logística e Dissuasão, instituição para a qual o Capitão América trabalha, desde que foi resgatado, mas cujos segredos colocam em dúvida o patriotismo e o senso de moralidade que um verdadeiro soldado como o Capitão América possui. Aos poucos, o Capitão América descobre que nem todos aqueles que dizem estar ao seu lado estão de fato. E uma grande conspiração é descoberta. Steve Rogers percebe que a Hydra, uma organização militar, política, mística e nacionalista que ele enfrentou no passado, está totalmente infiltrada na SHIELD. Essa descoberta frustra as expectativas do capitão de encontrar um lugar entre nós, e ele gradativamente vai se afastando dos meios oficiais para servir mais como um nômade, alguém que atua nas sombras. Essas escolhas vão ter um efeito devastador para ele, como o rompimento com sua amizade com o Tony Stark. Além de agir na clandestinidade, ele cuida apenas de parte dos Vingadores, que se dividem. Como a gente vê lá nos filmes do Capitão América 3, Guerra Civil, e também no Vingadores Guerra Infinita. Mas a gente gostaria de focar mais no enredo de Capitão América 2, Soldado Invernal, para abordar um assunto muito recorrente na Igreja de Cristo nos nossos dias, que é a frustração com a igreja. A nossa jornada com Cristo começa, na maioria das vezes, quando nós aceitamos a Jesus em uma igreja local. E aí nós começamos a nossa caminhada com Ele, né, com a ajuda dos irmãos que temos ao nosso lado. E por algum tempo, a gente tem aquela ilusão de que todos que estão lá na igreja são perfeitos e maravilhosos. Com o passar do tempo, começamos a perceber que muitas pessoas têm problemas. Nem todos nos tratam como a Bíblia orienta a fazer. Essa constatação pode dar início a um processo de frustração com nossos irmãos em Cristo, que pode culminar com a saída da igreja para procurar uma outra igreja ou, né, nos piores casos, de deixarmos o convívio da comunidade de fé. E nós precisamos refletir sobre alguns aspectos a esse respeito. Em primeiro lugar, a igreja não foi feita para pessoas perfeitas, mas sim para aqueles que reconhecem suas fraquezas e que esperam em Deus pelo amadurecimento espiritual e mudança de caráter. Muitas vezes nós confundimos a igreja com um shopping center, criado para o nosso entretenimento. Na verdade, ela se parece mais com um hospital que trata e ajuda doentes em sua cura, com o objetivo de buscar mais doentes para serem tratados, e isso tem acontecido de geração em geração, desde a igreja primitiva de Atos. Em segundo lugar, um dos principais instrumentos que Deus usa para o nosso amadurecimento são os outros irmãos com seus defeitos e falhas, exatamente como nós. O texto de Provérbios 27, 17 diz: Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Nesse sentido, você precisa congregar e participar da vida da sua igreja,
para desenvolver todo o seu potencial em Cristo. Não deixe que as frustrações com as pessoas desviem o seu foco do que é mais importante, que é Jesus Cristo. Permaneça firme. Volte os seus olhos para as mudanças que você precisa fazer na sua vida. Dessa forma, você estará contribuindo para que a sua igreja possa amadurecer, alcançando lugares cada vez mais altos nessa geração. E já que estamos começando a nossa caminhada de devocionais, que tal você começar também um plano de leitura bíblica? Existem vários disponíveis na internet. Você pode procurar um que atenda às suas necessidades e se encaixe melhor na sua realidade. Então, faça a decisão desse hábito de ler a Bíblia todos os dias, porque isso vai ser muito bom para toda a sua vida. Eu espero que você tenha gostado desse devocional de hoje. A gente fica por aqui. Um grande abraço e fica com Deus.